Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras da Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre atividades extracurriculares, um dos temas mais procurados, né, e com maiores dúvidas dos nossos alunos, dado ser um aspecto bem único do processo seletivo no exterior. Então, nós preparamos aqui algumas informações importantes para que vocês saiam daqui com mais informações e mais orientações sobre o que isso quer dizer de fato, né? E por onde começar nas atividades extracurriculares. Aproveitando para quem ainda não conhece o formato dos nossos eventos, estou colocando agora no nosso chat 2 links em que vocês podem acessar. Primeiro, para a nossa análise de perfil, que é uma forma bem rápida de nós analisarmos o seu potencial num projeto como esse, de estudos no exterior. E também o link da nossa agenda online, onde vocês podem marcar uma conversa, um atendimento pontual com um dos nossos consultores e tirarem dúvidas específicas ou individuais. Então, no nosso chat, vocês já podem, por lá, acessarem tanto a análise quanto a nossa agenda online. Bem, a pauta de hoje, né, o que nós preparamos é falarmos sobre esses 4 principais pontos. Primeiro, vou fazer uma rápida introdução sobre a Daqui para Fora. Depois, vou falar sobre o processo seletivo, né, e o contexto das atividades extracurriculares no processo em si. Vamos falar bem sobre as atividades extracurriculares, né, trazendo, inclusive, alguns exemplos dos nossos alunos, para que sirvam aí de inspiração para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, como que dentro da Daqui para Fora nós conseguimos ajudar e orientar os nossos alunos nesse processo todo. Ao final, vou abrir para perguntas e respostas, então, ao longo da conversa, vocês podem também ir colocando aqui no nosso chat e, no final, eu tento responder ao máximo possível. Então, para começar, fazendo uma rápida introdução para quem ainda não nos conhece, né, sobre quem é a Daqui para Fora. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos hoje mais de 40 profissionais formados no exterior. Trabalhamos exclusivamente com universidades. Então, esse é um dos aspectos bem importantes do nosso trabalho, toda a nossa base de expertise, conhecimento, resultados e a base de estatísticas por trás que nós temos para os nossos alunos são exclusivamente dos alunos daqui para fora que entraram em universidades no exterior. Hoje, daqui para fora, atua em 4 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Aqui vocês podem ver alguns dos nomes de universidades que já tivemos nossos alunos aprovados. E também para pontuar de que a Daqui para Fora não trabalha com nenhuma faculdade em particular ou específica. Todo o nosso objetivo com os alunos Daqui para Fora, no nosso programa, é ter certeza que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, mas sempre dentro de uma viabilidade financeira pela família. Então, nossa grande preocupação, nosso grande objetivo com cada aluno e família é ter certeza que cada estudante consiga ter essa oportunidade, essa experiência de estudar fora, na melhor faculdade possível, mas que também esse projeto seja possível e viável do ponto de vista financeiro. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos alunos em mais de 500 universidades no exterior. Então, conhecemos muito diversas universidades, com relacionamento com diversos admission officers, inclusive, trazendo sempre atualizações e informações pertinentes para os nossos alunos. Falando da nossa última turma que se candidatou, os resultados aí mais relevantes, né, de alta seletividade dos nossos alunos. Das faculdades americanas, tivemos 32 aprovações nas top 15 e 118 aprovações nas top 30. Estados Unidos ainda é o país de maior procura, maior demanda dos nossos alunos, então, onde nós conseguimos e concentramos a maior quantidade de resultados de alto nível. Falando das faculdades canadenses, é o segundo país de maior interesse dos nossos alunos, tivemos 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, e entre Reino Unido e Holanda, que são os 2 países atuais que nós trabalhamos com os nossos alunos, tivemos 51 aprovações em faculdades que também estão entre as 100 melhores do mundo.
utilizamos o ranking de referência, o THE, que é o Times of Higher Education, que é um dos principais rankings mundiais das universidades hoje. Então, esses eram um dos resultados, né, mais relevantes para compartilhar com vocês, para trazer um pouquinho da nossa experiência, nossa bagagem, nossa expertise, onde nós conseguimos trazer toda uma segurança e assertividade do projeto para cada aluno e cada família conosco. Trazendo aí um pouquinho também dos próximos eventos, para quem quiser já se programar, na quinta-feira a gente vai fazer um webinar sobre cartas de recomendação e o desenvolvimento das redações, que é um outro aspecto também que faz parte do processo de candidatura para o exterior. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois aspectos. No dia 8 de novembro, vamos falar sobre oportunidades de bolsas de estudo, como é que elas funcionam, quais são os critérios, que tipos de bolsas existem, mérito acadêmico, bolsas de 100%, vamos falar um pouquinho sobre esse universo de bolsas acadêmicas no dia 11. E no dia 10, a gente vai ter uma entrevista com a nossa aluna, Clara Pimentel, que atualmente faz faculdade na Holanda. Então, ela vai falar um pouquinho da experiência universitária na Holanda. A Holanda tem crescido muito a procura dos alunos, e ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Está estudando atualmente na Erasmus, que está entre as 10 melhores faculdades da Europa, uma baita universidade, né, na Holanda, com um baita reconhecimento acadêmico, e ela vai falar um pouquinho dela, como está sendo a experiência de estudante, como uma aluna brasileira em uma universidade holandesa. De novo aqui a nossa análise de perfil, que está no nosso chat também, vou colocar novamente o link para vocês acessarem, ou pelo QR Code aqui vocês conseguem também acessar com poucas informações. É uma ótima oportunidade de você, quem ainda não fez, realizar essa análise, e é um primeiro contato que nós temos com os alunos e famílias, e a partir daí a gente consegue também traçar uma reunião individual com cada aluno e com cada família para o projeto. Então, será uma rápida introdução sobre quem é daqui para fora, um pouquinho do nosso histórico, os próximos eventos, para vocês já se programarem. E a segunda pauta que a gente queria abordar, para até contextualizar a principal pauta de hoje, que é sobre as atividades extracurriculares, é falarmos sobre o processo seletivo no exterior, né? Dado que é um processo, para quem ainda não conhece a fundo, é um processo que é holístico, onde vários fatores são considerados, e aqui nós trouxemos para vocês quais são os fatores, né, e como que se dá o processo seletivo no exterior. Primeiramente, as faculdades no exterior, elas vão avaliar os alunos no quesito, no primeiro filtro, que é o filtro acadêmico. E o filtro acadêmico ele é composto pelos seguintes fatores. Primeiro, histórico escolar. O histórico escolar é um dos principais pontos de avaliação das universidades no exterior. Além do histórico, as provas exigidas. O SAT ou ACT são provas específicas para as faculdades dos Estados Unidos. Provas de proficiência de inglês. Geralmente, as provas do TOEFL ou do IELTS são as provas mais usadas pelos nossos alunos. Existem outras provas que faculdades também podem aceitar, então aqui nós já avaliamos sempre caso a caso, ou se o aluno já tiver uma prova de proficiência realizada, se aquela prova já é suficiente ou não. Por exemplo, a prova do Duolingo foi uma prova que foi bem utilizada pelas universidades durante a pandemia, então é um requisito também importante. E o Enem, ela é uma prova avaliada pelas universidades do Canadá e da Holanda. Então, como vocês veem aqui, os fatores acadêmicos e a composição do histórico com as provas, né? E essas provas vai dependendo do país, né? SAT ou ACT nos Estados Unidos, Enem no Canadá e Holanda, e provas de proficiência sempre para todos os países vai ser uma exigência, tá? Então, esse é o primeiro filtro, mas depois disso, as faculdades também vão avaliar os alunos através dos quesitos pessoais, que serão as cartas de recomendação, como nós falamos, a gente vai ter um webinar específico sobre as cartas de recomendação na quinta-feira. Geralmente são cartas de professores, 2 professores e um coordenador da escola. Na quinta-feira a gente vai entrar mais em detalhes. As atividades extracurriculares, os projetos,
e aqui é exatamente a pauta principal que os alunos, que a gente vai trabalhar hoje, falar sobre isso hoje, as redações, que são as redações de apresentação para as universidades, que são textos desenvolvidos ao longo da candidatura. Nesse quesito, inclusive, dentro da Daqui para Fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação, onde cada estudante tem um mentor, uma mentora de redação que trabalha individualmente com cada estudante. De novo, na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses textos, alguns exemplos desses textos, então aproveitem o webinar de quinta para conhecerem um pouquinho mais sobre esse requisito. E, para finalizar, as entrevistas com os representantes das universidades, né, que algumas faculdades ainda fazem, então, nesse quesito, nós sempre treinamos e preparamos os nossos alunos. E para os alunos interessados nas artes, né, como cinema, design, ilustração, animação, design de games, teatro, música, são alunos que também vão precisar construir um portfólio ou realizarem alguma audição na entrada desses cursos específicos das artes. Nesse quesito também nós temos o nosso próprio time de mentoras de portfólio, o time das artes, onde cada aluno que precisa passar por um processo como esse tem uma mentora específica nesse quesito. Então, era nesse quesito do processo seletivo, a gente gosta sempre de contextualizar o ponto que nós vamos abordar hoje, e como vocês estão vendo aqui, as atividades extracurriculares faz parte do processo seletivo, é um componente também dentro de uma avaliação holística das universidades. E quando nós olhamos esse processo seletivo, né, e olhando os diversos filtros que as faculdades utilizam, e contextualizando ainda um pouco mais as atividades extracurriculares, vamos entender como que as faculdades fazem a avaliação, né, e a admissão dos alunos, e como esses requisitos todos são avaliados, e qual é a importância deles no processo de entrada nas universidades no exterior. Primeiramente, as faculdades elas usam as notas como um primeiro filtro inicial. E as notas elas são compostas não só do histórico, mas também junto com as provas ou os testes exigidos pelas universidades. Então, aqui a gente trouxe exemplo de uma faculdade que, por exemplo, recebesse 25 mil applications de alunos, né? Então, um total aí de 25 mil candidatos. O primeiro filtro que as faculdades usam é entender aonde os estudantes estão, se eles estão dentro de um parâmetro acadêmico exigido pelas faculdades. Então, tem faculdades que vão exigir médias, né, a partir de 7, 7,5, às vezes 8, 8,5, 9, junto com provas, né, com parâmetros de provas aproximadas, então, SAT 1.500, SAT 1.400, SAT 1.300, TOEFL acima de 100 ou acima de 90, acima de 80. Então, os candidatos são avaliados nesse primeiro filtro num critério como um todo, ou seja, não é pela prova, ou pelo SAT, ou pelo TOEFL que o aluno é admitido ou não, mas é a partir dessa primeira análise acadêmica que as faculdades entendem se o estudante tem ou não os critérios acadêmicos que ela entenda que o aluno precise, né? Então, é a partir desse primeiro filtro que passam os primeiros alunos avaliados ou que elas consideram alunos academicamente aptos à admissão. Mas, depois disso, as faculdades vão avaliar os outros requisitos, os requisitos pessoais. E aí, os requisitos pessoais é a composição dos fatores que a gente acabou de falar. Atividades extracurriculares, cartas de recomendação, as redações e as entrevistas. Então, nesse exemplo que a gente está dando aqui dessa universidade que recebeu 25 mil applications, né, ou 25 mil candidatos, quando os alunos passam por esse primeiro critério acadêmico, um primeiro filtro, e aí vão ser, né, 15 mil alunos que vão entrar no segundo filtro, por exemplo. Então, já tem uma perda aí de 10 mil alunos que não cumpriram com a exigência acadêmica que a faculdade tinha. Mas, dentro desses 15 mil alunos, né, como vocês podem ver, quando eles entram nesse filtro, é porque, academicamente, eram alunos que tinham notas muito parecidas, ou que estavam mais ou menos dentro de um limiar acadêmico bem parecido. Então, esse segundo filtro, que é o filtro pessoal, onde esses outros fatores são considerados, é onde as faculdades têm uma chance de conhecer o aluno de uma forma muito pessoal,
né? Entender o que cada aluno fez, principalmente ao longo do seu ensino médio, e que tipo de estudante o aluno foi a partir das suas cartas de recomendação. Então, esse segundo filtro é um filtro bem importante para que, nesse filtro, a faculdade conheça individualmente a cada estudante. Depois desse segundo filtro, os alunos que são considerados aptos, né, ou que têm um perfil que a faculdade considera, né, ou avalia, é passado para o comitê final, né, uma análise final daqueles alunos. Então, dos 15 mil que a gente está falando aqui como exemplo, aqueles que realmente vão se enquadrar nos requisitos da faculdade, mais ou menos 8 mil passariam para um comitê final. Para desses 8 mil, aí sim, os 5 mil finais que vão ser, de fato, aceitos pela universidade. Então, esse é um exemplo, né, só para vocês entenderem como que as faculdades vão avaliando os requisitos de admissão, né, e a importância, principalmente, desse segundo filtro, dos requisitos pessoais, que é onde os alunos realmente se diferenciam, né, porque, academicamente, aqui, pressupõe-se que muitos desses alunos, academicamente, têm notas muito parecidas, tanto de histórico como de provas. E aí, falando especificamente desse requisito das atividades extracurriculares, né, e como que se dá, né, como que a gente prepara e qual a importância das atividades extracurriculares, né? Quando a gente fala, né, nesse termo, atividades extracurriculares, o próprio nome já diz, né? As atividades extracurriculares é tudo que você faz fora do currículo acadêmico obrigatório da sua escola. Ou seja, tudo que você se envolve, se engaja em atividades e projetos que sejam ou não vinculados à sua escola, e que não fazem parte do seu histórico escolar, né, que não entram ali no seu histórico final da escola, vão ser consideradas atividades extracurriculares. Tá, Letícia, mas me dá alguns exemplos. Por exemplo, estágio, trabalho voluntário, programa de férias nas férias de julho ou de dezembro ou janeiro, projetos, pesquisas, esportes, artes, Olimpíadas, simulações da ONU. Então, não existe uma regra. Então, o que é uma atividade extracurricular vai depender das suas áreas de interesse e aonde você colocou a sua energia e o seu foco naquela atividade. Então, tem alunos que são mais propensos aos trabalhos voluntários, outros gostam mais das artes, outros mais dos esportes, ou projetos e pesquisas, Olimpíadas acadêmicas. Então, as atividades extracurriculares, elas podem ser o que for que você faça fora dessa grade curricular acadêmica obrigatória. E vamos agora um pouquinho contextualizar o porquê que elas são importantes, né? Num processo seletivo, como a gente viu, tão holístico, né, que considera não só a parte acadêmica, mas os requisitos pessoais também do aluno, as atividades especificamente, elas são importantes primeiro porque demonstram as áreas de interesse, as habilidades, as realizações desses alunos fora da sua vida acadêmica, né? Elas demonstram e mostram para a faculdade quem aquele estudante é, não no aspecto acadêmico, mas quem ele é como pessoa, né? Os admission officers, eles podem conhecer o aluno além das notas, né? Entender que tipo de pessoa aquele estudante foi, né? Qual foi o seu nível de engajamento ao longo do seu ensino médio, o seu nível de comprometimento e envolvimento naquela área. Então, por exemplo, se você é um aluno que gosta muito das Olimpíadas acadêmicas, né? Há quanto tempo que você se desenvolveu naquilo? Quais foram os seus reconhecimentos naquela Olimpíada? Até onde você chegou com aquilo, né? E quais foram os seus aprendizados com aquelas Olimpíadas, sejam as vitórias ou as derrotas também, né? E as atividades também extracurriculares para as universidades, do ponto de vista admissional, elas traduzem muito, ou elas podem ser um ótimo indicador de quem você vai ser dentro do campus universitário. Afinal de contas, para as universidades no exterior, é muito importante entender que tipo de pessoa você vai ser e que formas e contribuições possivelmente você venha fazer no campus universitário.
Afinal de contas, essas universidades elas estão muito preocupadas na grande diversidade que elas promovem, né, na rede de relacionamentos que elas estão construindo entre os seus alunos. Então, a partir do momento que ela identifica um aluno que se engajou bastante, que tem esse senso comunitário, ou que tem uma certa habilidade, isso ela pode identificar como algo que possa acrescentar no seu campus universitário. Então, para as universidades, é um grande indicador e uma prévia de como que você futuramente pode contribuir no campus universitário também. Além disso, as atividades elas servem como grande base de suporte e de experiências que você vai contar nas suas redações, né, que é um outro componente do processo de aplicação, né, e de entrada nas universidades. E também as atividades extracurriculares necessariamente vão tornar o estudante um jovem muito mais capacitado, mais maduro, mais interessante, que é o que, de novo, as faculdades têm, dão bastante ênfase e importância para esses alunos que estão sendo admitidos, que consigam realmente ter uma vivência e uma maturidade para viverem no campus universitário com pessoas do mundo todo, né, e lidarem com diversas situações de adversidades que, pelas atividades extracurriculares, você consegue demonstrar isso também, essas suas características através das atividades. Então, importante vocês terem isso em mente, né, e, a partir disso, usar essas atividades extracurriculares para justamente demonstrarem as suas habilidades e as suas competências para as universidades. E aí, como é que essas atividades são avaliadas? 4 principais pilares aqui para vocês entenderem. Primeiro, quanto tempo você se dedicou à atividade, né? E quanto tempo você se envolveu, né? Por quanto tempo durou aquela atividade? Você participou de um projeto voluntário uma vez na semana, durante o ano todo? Ou você foi todo final de semana e se engajou durante algumas horas na sua semana naquilo? O segundo ponto é qual foi o seu papel ou envolvimento, contribuições, realizações. Você participava? Você teve um papel atuante? Você teve um papel de liderança naquilo? Você contribuiu para algo novo? Você teve um papel de protagonismo em alguma situação ou algum momento daquela atividade que você se envolveu? Você foi líder do seu time de futebol? Ou você foi um participante de uma simulação da ONU por uma única vez? Ou você foi um delegado daquela atividade que você estava participando? Então, tem diferentes níveis, e isso, obviamente, você só alcança a partir do primeiro ponto que nós falamos agora há pouco, que é o tempo. Então, quanto mais tempo e tempo de envolvimento em uma atividade, mais engajamento, mais envolvimento e contribuição e realização automaticamente você vai ter naquela atividade extracurricular, né? O terceiro ponto é o impacto das suas realizações, né? Dessa atividade que você realizou ou está realizando, né? Se você teve algum impacto na sua escola, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, na sua família, né? Já vi alguns alunos que tiveram, né, uma participação fundamental em algum aspecto bem familiar, bem nuclear, né, naquele sentido. E também o quarto e último ponto é como essas atividades estão relacionadas aos seus interesses acadêmicos e planos futuros, né? Se você é alguém que pretende entrar na área de pesquisa, né, ou a parte acadêmica, você já está desde agora se envolvendo, se engajando nisso, ou você está se envolvendo em uma atividade que não tem nem menor conexão com aquilo que lá na frente você pretenda fazer. Então, a sua narrativa, a sua história de vida precisa fazer sentido, precisa ter uma coerência ao final, e é isso que as faculdades estão buscando, estão avaliando no tipo ou nas atividades extracurriculares que você desenvolveu ao longo do seu ensino médio. Mas o mais, né, profundo e o principal de recado, né, em relação às atividades é o que você aprendeu
quais experiências você teve e como você evoluiu e como que quem você se tornou a partir daquelas atividades, né? Então, não precisa ser uma atividade mirabolante, né? As faculdades, elas entendem e sabem que um jovem de 14, 15, 16, 17 anos não vai ter a cura do câncer, né? Não vai fazer algo super mirabolante, mas a partir dessas atividades, seu nível de engajamento, os seus desafios que você tenha com aquela atividade, realizações ou desapontamentos também fazem parte do processo. É a partir disso e da sua autoanálise em relação ao que você fez e o que você realizou ou não com aquela atividade que é o mais importante. Como se você vai colocar para as universidades na sua aplicação. Então, lembre-se desses 6 pilares aqui quando a gente pensa nas atividades extracurriculares, né? Primeiramente, seja você, né? Faça aquilo que você gosta de fazer, que você faz bem feito. Não tente imitar o amigo ou amiga em uma atividade que ele ou ela já realize, né? Busque aquilo que faz sentido para você. E se você ainda não sabe o que é, explore diferentes áreas até você achar aquilo que realmente você se identifique. Se comprometa, né? Faça um investimento de tempo, de planejamento, priorizando aquela atividade ou atividades que você se identifique. Tenha um senso de liderança, né? Nem que for para criar algo novo ou tenha alguma experiência de liderança em algum momento daquela atividade, se desafie nesse sentido, né? Então, a liderança ela pode trazer um novo senso de quem você é, né? Uma nova descoberta de quem você é sobre algum aspecto pessoal e pode trazer algo inovador para a sua vida. Então, de novo, não precisa ser o presidente daquela atividade, mas que você instigue, né? E você traga algo novo, que lidere algo novo que você identifique. Tenha reconhecimento, né? E participe aí de prêmios em relação àquilo que você se propõe a fazer, né? Não faça só por fazer, né? Realmente tente buscar algo relevante naquilo que você se propõe. Pense no seu impacto também, né? Que tipo de impacto a sua atividade está tendo, né? Quantas pessoas, qual a região? Será que do que você já faz hoje você pode melhorar e evoluir nesse sentido, né? Você consegue contribuir um pouco mais, você consegue ter ou acionar outras pessoas para te ajudar para que esse impacto tenha uma abrangência maior e também coerência, né? Pense nas suas áreas de interesse, de novo, volta ao seja você mesmo, né? Mas que tenha, no final, uma coerência de quem você é, naquilo que você acredita, nas histórias que você vai contar na sua aplicação, no porquê que você se envolveu naquela atividade, né? Se você tem muito claro isso para você, isso já é um ótimo argumento e do porquê que você deva, de fato, permanecer naquela atividade ou buscar algo novo, se não tiver coerência com quem você é, com as suas áreas de interesse, ou até mesmo com o seu curso lá na frente que você pretenda fazer na faculdade, né? Então, a gente identificou esses 6 principais pilares para vocês terem como referência ao pensarem, desenvolverem ou buscarem as suas atividades extracurriculares. E aqui nós trouxemos alguns exemplos, né, dos nossos alunos que criaram projetos, né, e partiram, né, para atividades de alta relevância. Teve um aluno nosso que criou um projeto de treinamento para basquete para crianças carentes da cidade. Então, ele já era um jovem que gostava de basquete naturalmente, já treinava, participava de campeonatos, de torneios, mas ele quis, através do basquete, tornar o esporte uma alavanca para impactar crianças que precisavam. Então, ele desenvolveu um projeto por conta própria, né, mobilizou pessoas, lugares, conseguiu criar uma rede para construir um projeto inovador na cidade dele, onde ele conseguiu impactar crianças de baixa renda, né, através do basquete, que já era a grande paixão dele. Uma outra aluna nossa, né, que tinha uma linha muito mais voltada para a área acadêmica, né, ela
ela desenvolveu e foi premiada nacionalmente em diversas pesquisas de neurociência, então já era alguém que tinha muito claro essa questão de pesquisa, então se envolveu e se engajou ainda mais nisso, se aprofundando cada vez mais. Teve um outro aluno nosso que foi vice-presidente do Grêmio, representante de classe, trabalho voluntário, em, né, em lares de crianças que estavam em disputa judicial, então se envolveu muito em trabalho voluntário, já era uma área que ele tinha bastante interesse. Um outro criou um programa de empreendedorismo para jovens, né? Começou em Aracaju, onde ele era originalmente, e isso expandiu para o Brasil, de novo, buscando pessoas, né, atuando, impactando cada vez mais gente. Um outro aluno nosso, né, criou um curso de planejamento financeiro para os funcionários da escola. Essa história é bem interessante, porque ele já tinha essa habilidade, né, com o mercado financeiro por conta própria durante o ensino médio, já fazia pequenos investimentos, e como ele tinha uma relação muito boa na escola com os funcionários, professores, né, de uma vida toda, basicamente, ele viu que aquelas pessoas que ele tinha tanto carinho, né, e tanto cuidado, né, tinham tanto cuidado com ele durante toda a vida, não tinham a menor noção como ele tinha do mercado financeiro, não sabiam o básico do básico. Então, ele viu a grande oportunidade de criar, a partir dali, um projeto para as pessoas que ele mais gostava naquele momento, né? Então, ele criou um projeto para os funcionários da escola sobre uma área que ele já conhecia, mas de uma forma bem básica, e isso causou um grande impacto naquelas pessoas. Teve um outro aluno nosso que escreveu um livro sobre astrofísica para jovens, né? Então, para entenderem mais sobre ciências, né, ele já gostava da área de ciências e via a importância de ser fomentada para jovens nesse sentido. Um outro aluno nosso participou de trabalho voluntário, pesquisas científicas na USP, né? Então, correu atrás de projetos dentro da USP, que era uma área de pesquisa que ele já estava buscando e queria atuar. E um outro aluno nosso, né, mais na área das artes, já atuava como diretor de curta-metragens e já tinha uma bagagem dentro disso, então, né, focou bastante na área das artes, por exemplo, fazendo a direção, atuando, né, e construindo filmes, né, de curta-metragens que seriam utilizados lá na frente na aplicação. E aí vamos para os, né, por onde começar, né, que acho que são um dos principais pontos que os alunos têm dúvidas, né? Tá, mas o que eu faço? Por onde eu começo? E na nossa cultura brasileira, muitas vezes os alunos realmente não sabem por onde começar e ficam um pouco perdidos, né, no começo. Mas primeiro, faça alguma coisa, nem que for um pouquinho, mas comece. Não espere ninguém, não espere pai, mãe, nem professor, nem amigo, nem amiga, né? Faça por você. Comece, né? Se tempo for um problema, né, organize-se, faça algo localmente, principalmente depois da pandemia, muitos projetos se tornaram online, né, com alto impacto. Então, tem muita coisa que antigamente era presencialmente e hoje já tem um alcance online. Então, vários projetos que vocês podem se engajar virtualmente. Usem o seu networking também a seu favor. Então, se você não sabe por onde começar, converse. Troque ideia, converse com pessoas ou referências da sua vida, né, que já tenham, né, que você confie, que você talvez dali traga uma ideia, um professor, um coordenador que você tenha mais afinidade, né, e ali possa trazer uma primeira ideia, algum amigo ou amiga da escola. O outro ponto também, a escola, muitas vezes, ela já oferece muitos projetos, muitas atividades, né, extracurriculares. Então, sempre recomendo, se você não sabe por onde começar, comece conversando com um professor ou um coordenador que você tenha afinidade da sua escola, porque provavelmente a sua escola já tenha algum projeto, atividade extracurricular que você pode se engajar e se envolver. Não tenha medo de errar, né? O que mais importa é a jornada, os seus aprendizados, os seus desafios. Letícia, não sei se essa atividade é boa o suficiente, ou se esse projeto é legal ou não. Faça. O mais importante é você começar. E conforme você vai se envolvendo, se engajando, vai conhecendo pessoas, a partir dali você vai desenvolvendo atividades ainda mais relevantes para você. Tá? Mas o que mais importa
não é tanto a atividade em si, mas sim quem você se tornou e o que você teve, quais foram os impactos e realizações e desafios que você teve nessas atividades extracurriculares, né? E fale conosco, né? Dentro daqui para fora, um dos principais pilares que nós trabalhamos na daqui para fora é justamente desenvolver as atividades dos nossos alunos durante nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, principalmente. Então, no nosso programa de preparação para esses alunos, as atividades extracurriculares é um dos principais pilares de trabalho dos alunos conosco. Então, quem tiver interesse, de novo, aqui no chat vocês podem marcar um atendimento ou realizarem a análise de perfil, porque por ali vocês já podem ter um contato conosco para a gente explicar mais no detalhe como isso funcionaria. Tá? E aqui a gente também trouxe algumas dicas, né? Dicas, principalmente, a gente trouxe baseado nas conversas com os nossos alunos. São 3 principais dicas bem rápidas e objetivas. Então, se você não sabe também por onde começar, comece a olhar ao seu redor, né? Veja o seu entorno, sua casa, sua família, sua escola, seus amigos, a sua cidade, seu bairro, e ver alguma necessidade ou problema que você veja, que você enxergue, e a partir dali, pense num projeto, né? Busque resolver daquele problema que você identificou né? Busque resolver aquela necessidade ou aquele problema que você identificou, né? O importante é que seja uma atividade que você goste muito de realizar. Então, por exemplo, se você gosta muito da parte de voluntariado, serviços comunitários, né, busque isso. Mas se você não tem esse perfil, tem um perfil mais acadêmico, mais de pesquisa, busque essa linha, né? Olimpíadas, pesquisas científicas para jovens. O importante é que seja reflexo de quem você é. Isso é muito fundamental, fazer essa autoanálise daquilo que você se identifica. Tá? E até para aproveitar para vocês, quem ainda não conhece, dentro do nosso Instagram, daqui para fora, a gente tem compartilhado vários projetos, né, de alunos nossos, e toda quarta-feira a gente vai divulgar um projeto novo de algum aluno ou aluna daqui para fora. Então, também é um ótimo canal de vocês conhecerem projetos que acontecem, que estão sendo realizados, que são muito bacanas, e por ali, no nosso Instagram, no destaques, vocês podem acessar esses projetos. Então, quem quiser, só acessar por lá e vocês já podem ter contato com esses novos projetos, né? E começarem uma comunicação por lá, se engajarem por lá também. Então, aproveitem aí esse compartilhamento de boas práticas, né? E projetos bacanas feitas e desenvolvidas pelos alunos daqui para fora. E, para finalizar, falando rapidamente sobre a daqui para fora, né, o trabalho que nós desenvolvemos com os nossos alunos. Nós começamos, como a gente falou, a partir do nono ano, primeiro e segundo ano é o ano da preparação, né, da construção de currículo com os nossos alunos, tanto do planejamento acadêmico, desempenho acadêmico na escola, quanto principalmente o desenvolvimento das atividades extracurriculares, para que esses alunos cheguem prontos na candidatura, com todos os requisitos básicos prontos para o processo de pesquisa, né, seleção de faculdades, definição de quais faculdades, preparo das applications, envio das suas applications para o exterior. E nada aqui para fora, todo aluno que embarca para o exterior, nós continuamos dando suporte e apoio para o que precisarem ao longo de toda a graduação no exterior também. Então, nosso trabalho é uma solução completa de ponta a ponta, desde preparar o estudante para o processo seletivo no exterior, construindo e desenvolvendo suas atividades extracurriculares, a candidatura em si e dando suporte ao longo dos 4 anos. Cada aluno que entra no programa conosco tem a sua própria equipe acadêmica dada aqui para fora, sempre composta por 4 mentores, né, um mentor ou mentora de preparação, que é a pessoa responsável justamente por esse ponto de desenvolvimento das atividades extracurriculares, durante o nono até o final do segundo ano, início do terceiro ano. O estrategista, que é o responsável pela pesquisa, seleção, definição de universidades, estratégia de aplicação para bolsas acadêmicas também, se for necessário.
Um OR, que é um orientador de redação, que trabalha em todos os textos com os alunos, e uma OA, que é uma orientadora de application, que cuida de toda a operação e envio das applications. Dentro do programa também nós temos um curso preparatório de SAT e ACT, que é em parceria com a Karine Dombi, nossa professora das provas. E esse aqui é um exemplo de uma aluna nossa, a Bruna, que foi aprovada em Colômbia em 2020, e a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou. Então, se você tem interesse, né, realmente está animado com um projeto como esse, pode entrar em contato conosco para vocês entenderem como é que funciona. E aqui trazendo até 3 exemplos de alunos nossos, né, e como eles desenvolveram suas atividades extracurriculares, né, desde o início da preparação ao chegarem na candidatura, né, um exemplo claro aí de como funcionou o programa de preparação conosco, e ao chegar na candidatura com essas atividades prontas, né, e desenvolvidas, para lá na frente terem ótimos resultados de faculdades no exterior. Né? E aí vou finalizar aqui com o nosso contato, né, nosso WhatsApp, Instagram, né, quem quiser mandar uma mensagem direto para nós, fiquem à vontade também. Vamos lá, vamos às perguntas aqui, vamos ver se eu consigo né, finalizar. Qual seria a média recomendada para ingresso em universidades no topo da lista? Bem, faculdades top schools, né, que a gente chama, que estão aí entre as top 10, 20, 30, até 50, são faculdades que vão aceitar alunos que estão entre os 5% da sua graduating class, ou seja, você precisa estar entre os melhores dos formandos da sua série, da sua escola. Vale a pena priorizar um projeto extracurricular ou uma work experience? Qual tem mais valor na application? Bem, é uma pergunta um pouco mais subjetiva, né? A resposta, na verdade, é um pouco mais subjetiva, porque, na verdade, vai depender muito que tipo de projeto você estaria fazendo em comparação ao work experience, e também que tipo de impacto que você teria com um projeto ou com o seu work experience. Né? Se você vai só atuar e participar, ou se você vai ter uma liderança em algum projeto, qual a duração daquilo, quanto tempo você vai se dedicar àquilo. Então, vale a pena fazer essa análise, né? Qual vai ser a duração, qual o tempo, qual é a sua contribuição naquelas 2 possibilidades e qual vai ser o seu papel naquelas 2 atividades também. Exemplos para quem quer estudar na área das artes, comunicação. Bem, dependendo das artes, o importante é você já ser direcionada para a sua área artística com uma mentora de portfólio, no caso. Então, por exemplo, se você quer fazer futuramente na faculdade cinema, né, ou teatro, é importante você já ir construindo um portfólio específico para isso. Né? O portfólio artístico ele vai estar totalmente relacionado às atividades extracurriculares das artes. Mas comunicação, por exemplo, um exemplo, né, eu já tive uma aluna minha que ela criou um jornal da escola por conta própria, porque ela gostava muito de ler, de escrever, ela tinha essa habilidade muito clara, ela pensava em fazer comunicação, né, na universidade, e aí um dos grandes projetos que ela desenvolveu foi justamente essa criação desse jornal da escola, né, e aí ela tocou o projeto do zero e conseguiu colocar isso em prática. Alguma competição, recurso para reconhecimento no Rio de Janeiro, que não seja na área de exatas? Não sei especificamente. Não sei exatamente que tipo de pergunta é essa. Mas Olimpíadas, por exemplo, existem Olimpíadas, né, de história, de geografia também, se eu não me engano. Não sei se seria isso. Sim, tocar um instrumento faz parte de atividade extracurricular e, de novo, quanto tempo você toca aquele instrumento, né? Que tipo de reconhecimento você teve, você já faz algum tipo de performance, você participa de alguma banda ou de uma orquestra, você já ganhou algum prêmio com aquilo, ou você só toca porque você gosta, qual foi a sua relação com o instrumento, durante quanto tempo, né? Quais foram os maiores desafios, aprendizados. Então, é nesse sentido, mas sem dúvida faz parte do seu perfil. Quais são as atividades mais overrated que todo mundo faz e não dá destaque entre os outros? Né? Essa é uma pergunta até meio engraçada, porque, né, realmente tem algumas atividades que são muito recorrentes, vamos dizer assim. Né?
Por exemplo, a simulação da ONU é uma delas, né? Tem muitos alunos participam, né? Do Brasil em todo, do mundo todo, na verdade, né? Que é, sem dúvida, uma atividade interessante, legal, bacana, mas depende do quanto você se engaja naquilo, o quanto você realiza com aquilo, né? Porque realmente são muitos alunos participando, por exemplo, das simulações da ONU, né? Então, mas vai depender, de novo, do seu engajamento com aquela atividade específica, tá? Olimpíadas também, mas as Olimpíadas podem ser fantásticas. Assim como a simulação da ONU, se você vai muito bem, tem altos reconhecimentos, né, consegue altas premiações, isso é fantástico. Se você participa, é uma atividade que você pode colocar? Mas quais outras você participa ou que você faz também? As Olimpíadas, já eu participo de Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química, legal, ótimo, mas até que ponto você está se dedicando àquilo, até onde você está conseguindo chegar com aquilo, né? Então, é importante entender qual é a relevância de certas atividades, por isso que a estratégia de definir quais atividades o aluno vai fazer e vai desenvolver ao longo do ensino médio é primordial para um projeto como esse. E esse é justamente um dos grandes pilares que nós trabalhamos. Estou no final do segundo ano, é muito tarde para se inscrever daqui para fora? Não, Maria, dá para se inscrever, né? Entra em contato conosco, marca uma reunião, manda, na verdade, faz análise de perfil, que é a melhor forma da gente entrar em contato com você e marcar essa reunião com você e com seus pais. Mas segundo ano a gente já teria que dar uma acelerada aí no desenvolvimento dessas atividades extracurriculares, tá? Então, tem um projeto, até mandei para o extracurricular, mas não sei como aumentar o impacto, né? É um grande desafio, Catarina, né? Não é uma conta exata, né? O que eu sempre recomendo para os meus alunos é que quando você quer aumentar impacto, converse com outras pessoas, agregue, né? Traga pessoas com você que possam ajudar ou agregar de uma forma diferente daquilo que você já está fazendo, né? Então, o que eu sempre recomendo é, né, se você já está conosco, né, conversa com o seu mentor ou mentor de preparação em relação a essa dúvida específica. Talvez até o seu mentor possa trazer algumas dicas específicas desse projeto que você esteja desenvolvendo. Temos mais alguma outra dúvida aqui, pessoal? Acho que não. Já estamos chegando agora também às 10 para as 8, né? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Próximo webinar, na quinta-feira, eu estarei com vocês novamente sobre cartas de recomendação, desenvolvimento das redações, trazendo aí alguns exemplos. E espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo encontro, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.